O sol nascente mal conseguia atravessar as cortinas do hospital, mas dentro do quarto de observação, o clima era de tempestade. Mariana segurava o rosto de Roger com mãos trêmulas, as lágrimas escorrendo como rios enquanto repetia: Meu filho, meu Lucas, como você tá aqui? Mas o menino, ainda fraco pela febre que começava a ceder, apenas a encarava com olhos confusos, sem responder. Quem é você? Perguntara ele momentos antes, e aquelas palavras ecoavam na mente de Viviane. Como um trovão, ela ficou ao lado da irmã, o coração apertado, tentando encontrar forças para segurar as duas pontas daquela família que o destino havia despedaçado. Roger, ou Lucas, parecia perdido, preso entre um passado que não lembrava e um presente que não entendia, e isso era mais doloroso do que qualquer silêncio. Viviane trocou um olhar com Carla, que observava a cena em silêncio, anotando algo num caderno. A policial sabia que o próximo passo era crucial. O teste de DNA estava a caminho, mas as palavras de Regina ainda pairavam no ar como uma sombra. Eu salvei ele, dissera a mulher antes de ser levada, e Viviane não conseguia tirar aquilo da cabeça. Ela se aproximou de Mariana e sussurrou: Mana, ele tá confuso agora, mas a gente vai ajudar ele a lembrar. Ele é nosso, eu sinto isso. Mariana assentiu, mas seus soluços eram incontroláveis, e ela se agarrou ao menino como se temesse que ele desaparecesse novamente. Viviane sentiu um nó na garganta ao ver a dor da irmã, mas também uma chama de determinação. Ela ia descobrir a verdade, nem que tivesse que virar São Paulo de cabeça para baixo. Enquanto isso, no corredor, um médico se aproximou com uma prancheta nas mãos. A febre dele tá controlada, mas ele precisa de repouso. Vocês podem ficar aqui, mas sem muito barulho, disse, lançando um olhar compassivo para a cena. Viviane agradeceu, mas sua mente já estava em outro lugar. Ela precisava falar com Carla sobre o que Regina dissera na delegacia. O tal acidente na Zona Leste, a história de encontrar Lucas machucado. Algo não se encaixava. Como ele teria ido do parque onde brincava com ela até uma rua qualquer? E quem o machucara? A enfermeira sentiu um arrepio ao imaginar que outra pessoa poderia estar envolvida. Alguém que ainda estava nas sombras. O dia estava apenas começando, mas a batalha pela verdade já parecia uma guerra. Mariana finalmente se acalmou o suficiente para sentar ao lado da cama de Roger, acariciando a mão dele enquanto ele voltava a adormecer. Viviane aproveitou o momento para puxar Carla para um canto do quarto, a voz baixa, mas carregada de urgência. O que mais a Regina disse? Você falou de um acidente, mas isso não faz sentido. Ele estava comigo no parque, Carla. Eu só virei as costas por um segundo. A policial suspirou, esfregando a testa como se tentasse organizar os próprios pensamentos. Ela tá insistindo que encontrou ele numa rua, todo sujo e com um corte na cabeça. Disse que chamou por ajuda, mas ninguém apareceu, então levou ele para casa. Mas tem buracos na história dela, Vivi. Ela não explica como sabia o nome dele. E o tal acidente que achamos nos registros não menciona nenhuma criança desaparecida. Viviane sentiu o chão tremer sob seus pés. Era como se o passado estivesse se desfazendo em pedaços que ela não conseguia juntar. Enquanto as duas conversavam, Mariana levantou os olhos, a voz fraca, mas firme. Eu quero ver essa mulher, Vivi. Quero olhar nos olhos dela e perguntar por que ela levou meu filho. Viviane hesitou, sabendo que um confronto assim poderia ser perigoso, mas também entendia a necessidade da irmã de enfrentar o pesadelo que a assombrara por 5 anos. Ela olhou para Carla, que balançou a cabeça. Não agora, Mariana. Ela tá detida. E a gente precisa de mais provas antes de qualquer coisa. O DNA sai hoje à tarde, e aí teremos certeza se é o Lucas. Mas para Viviane e Mariana, a certeza já estava no coração, nos olhos verdes de Roger, na cicatriz acima da sobrancelha, no jeito tímido que era tão parecido com o do menino que perderam. A espera, porém, era uma tortura, e cada minuto parecia esticar o sofrimento. De repente, o celular de Carla tocou, e ela atendeu com um sim, delegado, que fez Viviane prender a respiração. A conversa foi breve, mas o rosto da policial mudou, uma mistura de surpresa e preocupação.
Era o delegado, disse ela ao desligar. Acharam uma testemunha do acidente que a Regina mencionou. Uma vizinha que diz que viu ela carregando uma criança machucada para dentro de casa 5 anos atrás. Mas tem mais. A vizinha jura que tinha um homem com ela, alguém que sumiu depois disso. Viviane sentiu o sangue gelar. Um homem? Quem era? Ele? E o que ele tinha a ver com o desaparecimento de Lucas? A história estava ganhando camadas sombrias, e o mistério que parecia perto de se resolver agora abria novas portas para o desconhecido. O quarto ficou em silêncio após as palavras de Carla, mas era um silêncio carregado, como o ar antes, de uma tempestade. Viviane olhou para Roger ainda dormindo, e imaginou o que aquele menino pequeno e assustado teria visto naquele dia fatídico. Um homem misterioso, um acidente, Regina. Tudo parecia um quebra-cabeça com peças faltando. Ela se virou para Carla e perguntou quase sussurrando: "Vocês vão atrás dessa testemunha? Ela pode saber quem é esse homem?" Carla assentiu, já digitando algo no celular. "Sim, ela está sendo chamada para depor agora. E a Regina vai ter que explicar isso. Se ela está escondendo alguém, a gente vai descobrir." Viviane sentiu um misto de alívio e medo. Alívio por estarem mais perto da verdade. Medo do que essa verdade poderia revelar. Mariana, que ouvia tudo em silêncio, levantou-se de repente, os olhos vermelhos, mas determinados. "Eu não aguento mais esperar, Vivi. Meu filho tá aqui, mas eu não sei o que aconteceu com ele, quem fez isso com a gente. Eu quero justiça." A voz dela tremia, mas havia uma força que Viviane não via há anos, desde antes do desaparecimento. Ela segurou as mãos da irmã e disse: "A gente vai ter justiça, mana, mas precisamos ser pacientes agora pelo bem dele." Apontou para Roger, que se mexeu na cama, como se sentisse a tensão no ar. Mariana respirou fundo, assentindo, mas o fogo em seus olhos não apagou. Ela estava pronta para lutar, e Viviane sabia que essa força seria essencial para o que estava por vir. Enquanto isso, no corredor, o movimento do hospital começava a aumentar com a chegada do turno da manhã. Viviane pediu a uma colega que ficasse de olho em Roger e seguiu Carla até a saída, onde a policial ia pegar o carro para ir à delegacia. "Eu vou com você", disse Viviane, decidida. "Quero ouvir o que essa testemunha tem a dizer." Carla hesitou, mas vendo a determinação no rosto da amiga concordou. "Tudo bem, mas fica calma, tá? Isso pode ser pesado." Viviane assentiu, mas por dentro seu coração batia como um tambor. Ela sabia que estava prestes a enfrentar o passado de frente, e que cada palavra daquela testemunha poderia mudar tudo. O caminho para a verdade estava se abrindo, mas a cada passo, o peso do que encontrariam ficava mais evidente. O carro da viatura cortava as ruas de São Paulo em alta velocidade, com Carla ao volante e Viviane no banco do passageiro, o coração disparado enquanto a chuva voltava a cair, tamborilando no para-brisa como lágrimas do céu. Viviane segurava o celular com força, olhando para a foto de Lucas que ainda mantinha na tela, o sorriso inocente de um menino que agora dormia num hospital, sem memórias de quem fora. "Você acha que esse homem que a testemunha viu é o verdadeiro culpado?" perguntou ela, a voz quase engolida pelo som da sirene. Carla manteve os olhos na estrada, mas respondeu com firmeza: "Pode ser. Se a Regina está protegendo alguém, ou se ela foi cúmplice, a gente vai desenterrar isso. Mas prepare-se, Vivi. A verdade pode ser pior do que você imagina." O aviso de Carla ecoou na mente de Viviane como um mau presságio, mas ela não recuou. Precisava saber, por Lucas, por Mariana, por ela mesma, ela. Chegaram à delegacia em poucos minutos, o prédio cinza e úmido refletindo o clima pesado da manhã. Dentro, o movimento era frenético. Policiais correndo com papéis, telefones tocando, vozes gritando ordens. Carla levou Viviane direto para a sala de interrogatório onde a testemunha já esperava, uma mulher idosa de cabelo grisalho e mãos nervosas, sentada com uma xícara de café intocada à frente. "Dona Márcia, essa é a Viviane, tia do menino que pode ser o Lucas", apresentou Carla, e os olhos da mulher se arregalaram. "Meu Deus, então é verdade?"
Eu sempre achei que tinha algo errado naquela história, disse ela, a voz trêmula. Viviane se sentou, o coração na garganta, e perguntou: O que você viu naquele dia, Dona Márcia? Por favor, me conta tudo. A idosa respirou fundo, como se reunisse coragem, e começou. Foi há 5 anos, numa noite chuvosa como essa. Eu estava na janela, olhando a rua, quando vi a Regina carregando um menino machucado nos braços. Ele estava sujo, com sangue na testa, e parecia assustado. Mas tinha um homem com ela. Alto, magro, com uma cicatriz no rosto. Quem era ele? E por que desapareceu? A resposta estava tão perto, mas ainda escorregadia como a chuva lá fora. A sala de interrogatório parecia encolher enquanto Viviane absorvia as palavras de Dona Márcia, cada sílaba como uma faca cravada em seu peito. Ela imaginou Lucas pequeno e ferido nas mãos de Regina e daquele homem misterioso, e a culpa que carregava há anos voltou com força. Eu deveria ter ficado com ele, deveria ter visto, pensou, as lágrimas queimando nos olhos. Carla, percebendo o estado da amiga, colocou a mão em seu ombro e disse: Vivi, não se culpe. A gente vai pegar quem fez isso. Mas as palavras eram apenas um eco distante para Viviane, que só conseguia pensar no sobrinho, perdido e machucado, enquanto ela gritava seu nome no parque vazio. Dona Márcia continuou, incentivada pelo olhar firme de Carla. Eu não sei o nome do homem, mas ele tinha um jeito assustador. Depois que entrou na casa da Regina, ouvi gritos como se discutissem. No dia seguinte ele sumiu, e a Regina começou a chamar o menino de Roger. Eu perguntei uma vez se ele estava bem, mas ela me mandou cuidar da minha vida. A idosa baixou os olhos envergonhada. Eu devia ter falado com alguém, mas tive medo. Viviane quis gritar que sim, ela deveria ter falado, mas engoliu a raiva. Dona Márcia era só mais uma peça no quebra-cabeça, não a vilã. O verdadeiro monstro ainda estava lá fora, ou talvez já tivesse desaparecido para sempre. Carla anotava tudo rapidamente, o lápis riscando o papel como uma promessa de justiça. Vamos fazer um retrato falado com base na sua descrição, Dona Márcia. E vamos cruzar com os registros de criminosos conhecidos. Se esse homem está vivo, a gente acha ele. Viviane assentiu, mas por dentro sentia um vazio crescer. E se ele estivesse morto? E se a trilha acabasse ali, sem respostas completas? Ela olhou para Carla e perguntou, quase suplicando: E a Regina? Ela disse mais alguma coisa? A policial hesitou antes de responder. Ela tá chorando muito, mas agora diz que o homem ameaçou matar ela e o menino se ela contasse a verdade. Parece que tá com medo dele até hoje. O medo de Regina era um fio de esperança. Talvez ela finalmente falasse e o segredo se revelasse. De volta ao corredor da delegacia, Viviane andava de um lado para o outro, os pensamentos girando como um redemoinho. O retrato falado do homem com cicatriz estava sendo preparado, e ela mal podia esperar para ver o rosto que poderia ser o pesadelo de sua família. Carla saiu da sala de interrogatório onde Regina estava detida e chamou Viviane, com um aceno. Ela está começando a ceder, Vivi. Disse que vai contar tudo, mas quer garantias de proteção. Acho que o medo desse cara é real. Viviane sentiu o coração disparar. Proteção em troca da verdade era um preço pequeno a pagar. Mas a ideia de Regina como vítima, e não só como culpada, mexia com suas emoções. Na sala, Regina estava irreconhecível, o cabelo desgrenhado, os olhos inchados de tanto chorar, as mãos algemadas tremendo sobre a mesa. Quando viu Viviane, ela baixou a cabeça e murmurou: Eu não queria fazer mal para ele, juro. Viviane sentou-se à frente dela, a raiva lutando contra a pena. Então por que você ficou com ele? Por que não chamou a polícia? Perguntou a voz firme apesar do tremor interno. Regina levantou os olhos, cheios de lágrimas, e respondeu: Porque ele disse que ia me encontrar, que ia me matar e levar. O menino de novo. Eu estava com medo, mas eu cuidei dele, eu amei ele como meu filho. As palavras eram um soco, e Viviane quase perdeu o ar. Regina, a sequestradora, agora se dizendo salvadora e mãe. Carla interveio, mantendo o tom profissional. Quem é ele, Regina?
Nome, descrição, qualquer coisa. Se quer proteção, precisa falar. Regina engoliu em seco, o medo estampado no rosto, e finalmente disse: Ele se chamava Otávio. Otávio Mendes. Tinha uma cicatriz no rosto, do olho até a boca, e trabalhava com coisas erradas. Drogas, roubos. Ele pegou o menino no parque. Disse que ia vender ele, mas aí aconteceu o acidente. Viviane sentiu o mundo girar. Vender ele? Lucas, seu sobrinho, tratado como mercadoria? Ela agarrou a borda da mesa, as unhas cravando na madeira enquanto Regina continuava. O carro bateu, ele fugiu, e eu achei o menino na rua. Não podia deixar ele lá. A história estava se desenrolando, mas cada palavra trazia mais dor do que alívio. A revelação de Regina caiu como um trovão na sala de interrogatório, deixando Viviane sem fôlego. Otávio Mendes. O nome agora tinha um peso, uma forma, um rosto que ela podia imaginar, mesmo sem nunca tê-lo visto. Ela fechou os olhos, por um instante, tentando visualizar o dia no parque. O sol brilhando, as risadas das crianças, o momento em que Lucas correu atrás da bola e ela virou para pegar um copo d'água. Fora ali, naquele segundo de descuido, que esse monstro o arrancara dela. Você tá dizendo que ele sequestrou meu sobrinho para vender ele? Perguntou Viviane, a voz rouca de tanto segurar o choro. Regina assentiu, o rosto contorcido em arrependimento. Era o plano dele, mas o acidente mudou tudo. Eu juro, eu só quis proteger o menino depois disso. Carla, sempre prática, já estava ao telefone com o delegado, pedindo uma busca nos registros criminais por Otávio Mendes. Se ele tá vivo, a gente acha ele. E se tá morto, vamos provar o que aconteceu, disse ela, antes de voltar-se para Regina. Você viu esse Otávio depois do acidente? Ele te procurou? Regina balançou a cabeça, as lágrimas caindo no colo. Não, ele sumiu. Mas eu vivia com medo. Achava que ele ia voltar para pegar o Roger, o Lucas. Por isso nunca contei nada. Por isso mudei de bairro tantas vezes. Viviane sentiu um nó no estômago. O medo de Regina era palpável, mas não apagava os 5 anos que ela roubara de Lucas. Os 5 anos que Mariana passara chorando por um filho que pensava estar morto. Enquanto Carla coordenava a investigação, Viviane saiu da sala por um momento, precisando de ar. No corredor, encostou-se à parede fria, o coração batendo tão forte que parecia querer escapar do peito. Ela pensava em Lucas, ou Roger, ainda no hospital sem saber quem era de verdade. Será que ele se lembraria de algo? Do parque, do homem com cicatriz, do acidente? A ideia de reviver aquele trauma com ele a aterrorizava. Mas ela sabia que precisava ajudá-lo a reconstruir sua história. O celular vibrou no bolso. Era Mariana, perguntando como estava indo. Viviane respirou fundo e digitou. A gente tá descobrindo. Tudo, mana. Ele foi sequestrado, mas tá seguro agora. Te conto mais quando voltar. A resposta foi um simples eu te amo, mas carregava todo o peso de uma mãe que finalmente via luz no fim do túnel. De volta ao hospital, Viviane encontrou Mariana sentada ao lado de Roger, cantando baixinho uma canção de ninar que costumava embalar Lucas quando bebê. O menino estava acordado, os olhos fixos na mãe que não reconhecia, mas havia uma suavidade em seu olhar, como se algo dentro dele começasse a despertar. Viviane se aproximou, sentando-se do outro lado da cama, e segurou a mão dele. Oi, meu anjo. Como você tá se sentindo? Perguntou, tentando soar calma apesar da tempestade em seu peito. Roger respondeu com voz fraca. Melhor, mas eu não entendo o que tá acontecendo. Mariana enxugou uma lágrima e disse: A gente vai te explicar tudo, meu amor. Você é meu filho, e eu te perdi, mas agora te achei. A confusão no rosto dele era de partir o coração, mas havia um fio de esperança ali. Enquanto isso, na delegacia, Carla recebia os primeiros resultados da busca por Otávio Mendes. O homem era um conhecido traficante da Zona Leste, com uma ficha criminal longa. Assaltos, extorsão, tráfico de pessoas. A cicatriz no rosto era sua marca registrada, e ele fora visto pela última vez há 4 anos, antes de desaparecer dos radares. Provavelmente morreu ou fugiu do país.
disse o delegado por telefone, mas Carla não estava convencida. Ela pediu que checassem câmeras de segurança antigas do parque onde Lucas sumiu, na esperança de encontrar uma pista visual. Se Otávio o levara, poderia haver provas mesmo depois de tanto tempo. Ela ligou para Viviane atualizando-a. A gente está perto, Vivi. Se ele está vivo, vamos pegá-lo. Se não, vamos provar que foi ele. Viviane ouviu as novidades com o coração na mão, mas sua atenção estava em Roger. Ela decidiu arriscar uma pergunta, sabendo que poderia ser doloroso. Você lembra de um homem com uma cicatriz no rosto? Meu bem? Alguém que te levou um dia? Roger franziu a testa como se tentasse puxar uma memória enterrada, e depois de um longo silêncio disse: Eu acho que sim. Ele gritava muito e eu caí. Aí não lembro mais. Mariana deixou escapar um soluço e Viviane apertou a mão dele, lágrimas escorrendo. Era a primeira confirmação direta de que Otávio estivera com ele, e embora doesse, era um passo rumo à verdade. O passado de Lucas estava voltando, pedaço por pedaço, e com ele vinha a promessa de justiça. A tarde trouxe os resultados do teste de DNA, e o delegado em pessoa foi ao hospital entregá-los. Viviane e Mariana estavam juntas, de mãos dadas, quando ele abriu o envelope e disse: É uma combinação perfeita. O menino é Lucas, filho da senhora Mariana. As duas irmãs caíram em lágrimas abraçando-se enquanto o peso de 5 anos de angústia parecia, por um momento, se dissolver. Roger, agora oficialmente Lucas, as observava, ainda confuso, mas com um leve sorriso, ao ver a emoção delas. Então, vocês são minha família? Perguntou a voz hesitante. Mariana o puxou para um abraço apertado, sussurrando: Sim, meu amor. Você é meu filho, meu tesouro. E a gente nunca mais vai se separar. Viviane enxugou os olhos, sentindo o alívio misturado à urgência de fechar aquele capítulo sombrio. Enquanto a família se reunia, Carla trabalhava sem parar na delegacia. As câmeras do parque, milagrosamente preservadas num arquivo antigo, mostraram uma figura indistinta, um homem alto, magro, com algo que parecia uma cicatriz no rosto, carregando uma criança para fora da área de brinquedos. A imagem era granulada, mas suficiente para confirmar a história de Regina. É ele, Otávio Mendes, disse Carla ao delegado apontando para a tela. A investigação agora tinha uma direção clara: rastrear os passos de Otávio após o acidente. Testemunhas da Zona Leste foram chamadas, e uma delas, um ex-cúmplice, revelou sob pressão. Ele morreu há 3 anos, overdose. Tá enterrado num cemitério clandestino perto do Rio. A notícia era um alívio amargo. O monstro estava fora de alcance, mas não poderia mais fazer mal. Viviane recebeu a ligação de Carla, enquanto ajudava Lucas a comer uma sopa no hospital. Otávio tá morto, Vivi. Acabou, disse a policial. E Viviane sentiu um peso sair dos ombros, mas também uma pontada de frustração. Ela queria ter visto o homem pagar na cadeia, mas a justiça divina ao menos o alcançara. Ela contou a Mariana, que apenas assentiu, os olhos fixos no filho. Ele tá aqui, é o que importa, disse a mãe, e Viviane concordou. A verdade estava quase completa. Otávio sequestrara Lucas para vendê-lo, mas o plano falhara no acidente. Regina, por medo ou compaixão, ficara com ele, criando-o como seu. O pesadelo tinha um fim, mas o recomeço seria um novo desafio. Dias depois, Lucas recebeu alta do hospital e a casa de Mariana em São Paulo se encheu de vida pela primeira vez em anos. Viviane ajudou a decorar o quarto dele com fotos antigas e brinquedos novos, enquanto Mariana cozinhava seu prato favorito, macarrão com almôndegas, tentando reconstruir laços perdidos. Lucas ainda chamava Regina de mãe às vezes, por hábito, mas aos poucos começava a entender sua verdadeira história. Um psicólogo o acompanhava, ajudando-o a processar o trauma e as memórias fragmentadas que voltavam em flashes. O parque, o homem gritando, o barulho do carro. Eu lembro de você me chamando, tia Vivi, disse ele um dia, e Viviane chorou de alegria abraçando-o. O amor da família estava curando as feridas, devagar,
mas com firmeza. Na delegacia, Regina enfrentou seu julgamento. Com a colaboração, na investigação, ela pegou uma pena reduzida. 5 anos por ocultação de menor, mas com possibilidade de condicional por bom comportamento. Antes de ser levada, pediu para falar com Viviane e Mariana. Eu sei que vocês me odeiam, mas eu amei ele de verdade. Me perdoem se puderem, disse, os olhos baixos. Mariana, com uma força que surpreendeu a todos, respondeu. Você o manteve, vivo quando eu não podia. Não te odeio, mas ele é meu agora. Viviane apenas assentiu, incapaz de perdoar totalmente, mas grata por Regina ter, de algum modo, protegido Lucas do pior. A despedida foi silenciosa, um ponto final numa relação torta nascida do medo e da dor. O desfecho veio com a certeza de que Otávio Mendes era o culpado. Ele sequestrara Lucas no impulso, planejando lucrar com uma rede de tráfico humano, mas o acidente, uma batida contra um poste enquanto fugia da polícia, o forçara a abandonar o plano. Lucas, ferido, foi deixado na rua onde Regina o encontrou. A morte de Otávio anos depois fechou o ciclo do mal, mas deixou marcas que a família agora trabalhava para superar. Num domingo ensolarado, Viviane, Mariana e Lucas foram ao parque, o mesmo onde tudo começou. Ele correu atrás de uma bola, rindo, e as duas irmãs se olharam, lágrimas nos olhos. Ele voltou para nós, disse Mariana. E a gente nunca mais vai soltá-lo, respondeu Viviane. A história terminava com amor, cicatrizes e a promessa de um futuro juntos.